Eu tenho sido muito tocado esses dias pelo Evangelho de João e tenho refletido bastante e vou nos próximos domingos compartilhar muitas descobertas joaninas com vocês, não é? É interessante como a nossa mente pode ser despertada por textos e por detalhes. Hoje, primeiro dia do ano, primeiro culto do ano, eu vinha pensando como trabalhar no Evangelho de João com vocês e fiz uma descoberta. Não posso explicar tudo porque é complexo para falar, não é? Mas o Evangelho de João, ele foi escrito para uma comunidade que durante muito tempo os pesquisadores, os doutores, digamos assim, da teologia, imaginavam o Evangelho de João escrito para igrejas gentílicas. Porque João morreu em Éfeso, João passou os seus últimos anos no exílio, mas de alguns anos para cá, depois da década de 50, a gente fala alguns anos como se fosse pouco tempo, não, mas é muito tempo. Depois dos anos 50 e das descobertas lá nas cavernas do Mar Morto, lá na região de Qumran, muita coisa na teologia passou a ser revista, repensada, estudar como era o ambiente judaico do período em que os evangelhos foram escritos. E o Evangelho de João ganhou uma possível perspectiva bem interessante, que ele foi escrito não para uma comunidade gentílica, mas para uma comunidade judaica. E uma comunidade judaica, de certa forma, sectária, ou seja, um pessoal que estava se estabelecendo como um cristianismo legítimo e questionando algumas coisas que já no final do primeiro século estavam acontecendo, não é? É muito interessante começar a pensar nessa perspectiva de quem são os destinatários do Evangelho de João. E qual seria a proposta do Evangelho? A proposta do Evangelho seria convencer aquelas pessoas e deixar bem claro para a comunidade cristã daqueles dias que o judaísmo não era a resposta que Deus queria, mas que o cristianismo, Jesus Cristo, era a verdade e a substituição de todo o sistema religioso que se viveu nos últimos séculos naquela região. O templo havia sido destruído. E é interessante que, como na primeira destruição do templo, lá pelos babilônios, quase 600 anos antes de Cristo, os profetas disseram assim: Jerusalém foi destruída por causa dos pecados, por causa da idolatria, por causa da injustiça. Tanto os profetas anteriores ao exílio anunciavam isso, Miqueias, o Isaías mais remoto, né, anunciavam: olha, Oséias, vocês vão ser dispersos, vocês vão ser espalhados pelas nações, porque vocês não estão obedecendo a Deus. Então, quando isso aconteceu de fato, quando Jerusalém foi destruída, as muralhas derrubadas, o templo incendiado, saqueado, aí a denúncia dos profetas foi muito mais veemente e forte. Isso aconteceu porque vocês deram as costas a Deus. Vocês deram as costas a Deus, Deus deu as costas para vocês. Vocês estão em ruínas por causa dos pecados. Imaginem o que aconteceu no ano 70 da era cristã, quando o templo foi mais uma vez destruído pelos romanos. Culpa de quem? Naturalmente que os judeus devotos da lei disseram: isso aconteceu porque não estávamos guardando a lei. Mais uma vez a culpa foi naquelas pessoas que não observavam a lei. Como quem, por exemplo? Os judeus cristãos, que não eram tão devotos da lei como os outros. Então, curiosamente, assim como Nero, pôs a culpa nos cristãos por destruírem Roma, alguns judeus da região, da Palestina ali, passaram a culpar judeus cristãos e outros por não observarem fielmente a lei, e por causa disso o templo foi destruído. Por exemplo, na Galileia, se vocês se lembram daquele episódio em que o gadareno é libertado e
os espíritos malignos entram nos porcos. Mas judeu não comia carne de porco. Por que alguém criava porco naquela região? Então vocês entendem? Esse tipo de dilema passou a justificar, olha, essas coisas aconteceram porque tinha gente comendo carne imunda, tinha gente adorando ídolos, tinha gente fazendo isso, tinha gente fazendo aquilo. Enfim, a justificativa para a destruição do templo, mais uma vez, foi a não observância da lei de Moisés. E o Evangelho de João vai apresentar a versão cristã, dizendo não. A destruição do templo e essas coisas todas aconteceram como um juízo de Deus contra o que fizeram com Jesus. Não se esqueçam que é em João que está o julgamento de Jesus com mais detalhes, e em dado momento, Pilatos fala assim: eu não vejo nada para condenar este homem. Por mim eu libero ele. E aí eles falam: não, crucifica, mas eu não quero ser culpado do sangue de um inocente. Não, que caia sobre nós. Caia sobre nós. Então teria sido esse o motivo, segundo o Evangelho de João, para a destruição de Jerusalém, a incredulidade e a injustiça cometida contra Jesus. Então passa a ter então duas histórias, né? Por que Jerusalém foi destruído? Por que o templo foi destruído? Por que os romanos trouxeram novamente a ruína para toda aquela estrutura religiosa de então? Porque não guardávamos a lei, a versão dos judeus, e a versão dos cristãos, porque mataram Jesus, porque não receberam Jesus, porque não creram em Jesus. Então esse seria um dos motivos do Evangelho de João. E hoje eu queria trabalhar com vocês duas coisas curiosas, dois milagres, dois sinais que Jesus faz, e que tem a ver com isso, com o Evangelho de João dizer para as pessoas que o que Jesus fez, a obra de Jesus, é de fato muito superior e substitutiva a tudo aquilo que Moisés fez no passado por meio da lei. São descobertas que eu estou agora garimpando e fazendo, e eu vou compartilhando com vocês à medida que eu avanço, tá bom? Vamos lá. Vocês se lembram na Bíblia onde é que começou a contar de novo o calendário? Hoje é o primeiro dia do ano e esse aqui é o primeiro ano. Vocês lembram quando isso aconteceu? Lá no Egito, né? O Aderalvo já lembrou. Lá no Egito, quando Moisés anuncia que eles vão sair do Egito, a festa da Páscoa. Deus está falando com eles assim: olha, vai chegar a hora, está chegando a hora que vocês vão sair daqui, eu vou tirar vocês daqui, tá bom? Hoje é o primeiro dia do primeiro mês do primeiro ano. Começa a contar o tempo agora. Por isso que eu quero falar desse tema hoje. Hoje é o primeiro dia do ano de 2023. Então, em geral, a gente lembra dessa passagem do Êxodo, quando Deus tira Israel do Egito. Deus deu dois sinais para Moisés bem interessantes. Quando Deus chamou Moisés para tirar Israel do Egito, isso está em Êxodo capítulo 3 e entra um pouquinho pelo capítulo 4, Deus dá alguns sinais para ele. Moisés, você vai lá e faz o seguinte, você joga sua vara no chão, sua vara vai virar uma cobra. Tá bom? Se eles não crerem, Moisés, você faz o seguinte: pega a mão, põe no peito, tira a mão, põe e olha, leprosa. Agora coloca de novo debaixo da roupa aí, tira, a mão está limpa. E aí Deus fala assim para eles: se eles não crerem no primeiro sinal, eles vão crer no segundo. E fala para ele: tem mais um. Você pega uma porção de água do rio e joga na terra seca, e a água vai se tornar em sangue. Então foi um sinal que Deus, melhor dizendo, Yahvé, deu para Moisés. Você joga a água no chão e a água se transforma em sangue. Aí Moisés foi lá diante do faraó e transmitiu o recado. Deus mandou dizer para você que você tem que deixar nós sairmos e nós irmos adorá-lo no deserto. E aí o faraó começa a argumentar, né? Tá, mas por que eu vou fazer isso? Não, porque Deus mandou. E por que eu tenho que me submeter ao seu Deus? Aí Moisés faz o truque da vara, né? Solta a vara no chão e a vara vira uma cobra. Todo mundo aqui já leu o Êxodo, sabe como é que é a história. Se não assistiu os 10 mandamentos e
a Record ajudou todo mundo a aprender esse negócio. Ou, não sei se no Príncipe do Egito também tem isso, da Disney, mas está lá. Moisés faz a mágica, não é, da vara virar cobra. Só que aí os magos do Egito vão lá e fazem a mesma coisa. Para não ficar por baixo, a vara de Moisés vai lá e come a cobra dos caras do Egito. Tudo bem. E o segundo sinal? Moisés vai lá e joga água, e a água vira sangue. Acontece que os magos do Egito vêm e fazem a mesma coisa. Então o sinal perdeu um pouco da força. Mas quando chega lá depois, nas pragas do Egito, a primeira praga anunciada, aí já é Êxodo capítulo 7, é o rio se transformar em sangue. Na verdade, não é que o rio vira sangue, tá, gente? O rio se torna mortal. Os peixes morrem no rio, e por causa da morte dos peixes, naturalmente, o mau cheiro, aquela coisa arada toda. A água se torna, digamos assim, contaminada. É isso que acontece no Egito. Então, o primeiro grande sinal, digamos assim, que Moisés opera para que o Egito saiba que Deus está com ele, é a contaminação da água do rio Nilo. A água se torna em sangue e os peixes morrem. E a última praga é a morte dos primogênitos. Por fim, Deus fala para Moisés, e Moisés fala para os judeus: olha, vocês matem um animal, coloquem sangue na porta, porque o anjo do Senhor vai passar sobre o Egito e o filho mais velho de cada casa vai morrer. Então, dois grandes sinais de que Deus estava com Moisés foram estes, não é? E é interessante que Êxodo 14 termina com uma frase curiosa, não é? O último versículo: e Israel viu o grande poder que o Senhor havia usado contra os egípcios, e o povo temeu o Senhor e confiou no Senhor e em Moisés, seu servo. Então, os sinais que Moisés fez, as 10 pragas, a primeira foi a água do rio se tornar contaminada e morta, não é? E a última, a morte dos primogênitos, foram manifestações, sinais do poder de Deus, que fez com que o povo temesse a Deus e confiasse em Moisés como servo de Deus. Aí vem o Evangelho de João. Olha que interessante, o primeiro milagre que Jesus faz aos olhos dos seus primeiros discípulos, João capítulo 2, para nós, capítulo 2, é o milagre da transformação da água em vinho. Onde? Caná da Galileia. Em Caná, Jesus transforma água em vinho. Moisés transformou água em morte. Jesus transformou água em festa. Jesus transformou água em casamento. Jesus transformou água em coisa deliciosa que o mordomo, vou ler agora João capítulo 2, não é? O mordomo responsável pela festa, tendo provado a água transformada em vinho, pelo milagre que Jesus fez, diz assim: todos costumam servir primeiro o vinho bom, e quando já beberam muito, talvez alguns fizeram o mesmo golpe esses dias, né, na festa de Ano Novo aí, Natal. Depois que já beberam muito, servem o vinho inferior. Você, porém, guardou o melhor vinho até agora. Esse é o milagre de Caná da Galileia. E diz o texto: assim, em Caná da Galileia, Jesus deu início a seus sinais. Ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Lá atrás, os sinais, no Êxodo, as pragas que trouxeram morte e destruição, foram sinais que causaram temor nos israelitas, e eles confiaram no Senhor e confiaram em Moisés. Esse Deus que está conosco e esse Moisés que fala por ele são mesmo poderosos, não é? E aqui nós vemos Jesus fazendo um sinal em Caná da Galileia, que é a transformação da água em vinho. E no capítulo 4, nós temos uma cura, e é uma cura interessante, que é de um filho, do servo de um rei. Capítulo 4, verso 46, Jesus outra vez foi em Caná da Galileia. Jesus está em Caná.
Ô, Natan e Luciano, isso aqui é um quiasmo. Depois eu mostro para vocês o quiasmo, tá bom? Mas é um quiasmo. Ele está em Caná da Galileia, onde transforma água em vinho. Nesse mesmo lugar. E havia ali um oficial do rei. Estou lendo o verso 46 do capítulo 4. Havia ali um oficial do rei cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judéia para a Galiléia, foi até ele e pediu-lhe que fosse curar o seu filho que estava morrendo. E então Jesus lhe disse: se vocês não virem sinais e prodígios, de modo nenhum crerão. Sinais, mais uma vez aqui, sinal. O oficial pediu mais uma vez: Senhor, venha antes que o meu filho morra. E Jesus respondeu: vá, o seu filho vai viver. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Quando Jesus já estava a caminho, os seus servos vieram ao encontro dele, anunciando-lhe que o seu filho estava vivo. Então perguntou a que horas o seu filho havia se sentido melhor. Informaram: ontem, à 1h da tarde, a febre o deixou. Com isso, o pai reconheceu que aquela era precisamente a hora em que Jesus tinha dito: o seu filho vai viver. E ele e toda a sua casa creram. Este foi o segundo sinal que Jesus fez depois de ir da Judéia para a Galiléia. 2 milagres feitos em Caná. O primeiro milagre, transformar água em vinho. E o segundo milagre, curar o filho de um servo do rei que estava morrendo. Moisés, com a sua ordem de Deus, não estou dizendo que Moisés fez o que era errado, tá bom? Só estou dizendo que a lei, como disse Paulo, a lei sempre trouxe morte. O poder de Deus que se manifesta por meio de Moisés no Egito é um poder que mata. Mata o rio, mata os peixes. Ninguém pode beber a água do rio, está contaminada. Os peixes morrem. A morte dos peixes traz as moscas. As moscas trazem as rãs. As rãs morrem, trazem os piolhos. É uma praga depois da outra. Então, o poder de Deus que se manifesta por meio de Moisés no Egito é um poder que fere, é um poder que destrói. Não estou dizendo que Deus está fazendo o que é errado, porque é aquele momento da história, é aquela circunstância da história. Os egípcios escravizaram os israelitas por séculos, os submeteram a trabalhos forçados, e Deus agora está tirando o seu povo do Egito, e tira com mão forte, pune. Conforme diz Gênesis capítulo 15, Deus falando ainda com Abraão: eu vou julgar a nação que escravizar a tua descendência. Então as 10 pragas, seja a primeira, que fere as águas e traz mortandade, seja a 10ª, que visita todas as casas dos egípcios, porque o filho mais velho de cada casa morre, lembrando que naquela época o filho primogênito era o principal, era o herdeiro da família. Todas as casas são vitimadas, inclusive aquelas que só tinham um filho único. Toda a família perde alguém. Morte. Vem Jesus, e os 2 sinais que João resolve contar são sinais inversamente proporcionais, usando a linguagem da matemática. Inversamente proporcionais. Ele transforma a água em vinho, e o melhor vinho que havia sido servido naquela festa. E ele cura o filho que estava à morte. Percebam que João está tentando dizer o quê? A lei trouxe destruição. A lei trouxe morte. Mas Jesus trouxe vida. E vida em abundância. Como é que começa o novo ano na lei? O novo ano na lei começa com liberdade para os judeus. Sim.
olhando do ponto de vista dos israelitas, melhor dizendo, judeu é um termo errado para essa época, olhando do ponto de vista dos israelitas, é a libertação, é a vitória. Do ponto de vista dos egípcios, é a ruína, é a destruição. Jesus Cristo, quando se manifesta, Ele vem para trazer vida. Mesmo aqueles que o julgaram, mesmo aqueles que o condenaram, mesmo aqueles que o perseguiram, para estes também foi oferecida salvação. E é interessante que a comunidade de João, a quem se destina esse evangelho, é uma comunidade bastante aberta, porque eles aceitam os samaritanos. Isso é assunto para outro dia, quando a gente trabalhar o capítulo 4. A presença samaritana, que era odiada pelos outros judeus, mas era bem acolhida na comunidade de João. E por que não? A presença de qualquer pessoa que cresce em Jesus Cristo. Ele veio para os seus, como a gente falou semana passada, os seus não o receberam, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Isso é uma declaração inclusiva. Inclusiva. Por quê? Porque está dizendo, não importa quem você é. Se você é judeu, se você é samaritano, se você é romano, se você é grego, quem recebeu Jesus é filho de Deus. Não é uma comunidade exclusivista, que diz apenas nós somos filhos de Deus. No Evangelho vai ter esse debate. Nós somos descendência de Abraão, nunca fomos escravos de ninguém. E Jesus fala, quem é escravo do pecado, quem vive no pecado, é escravo do pecado. Mas se o Filho do Homem vos libertar vocês, vocês verdadeiramente vão ser livres. Vocês todos. Esse vocês é qualquer um. Os judeus com quem Jesus falava eram resistentes a essa verdade, mas muitos outros creram. Eu creio que nós temos uma oportunidade de estudar os evangelhos para percebermos como eles são boa nova de salvação para todas as pessoas. O exclusivismo, meus irmãos, parece uma doença que a gente tem, né? De se achar superior, de se achar melhor, de entender que, de alguma forma, nós somos o povo escolhido. Nós somos o povo eleito. Não existe uma raça, no sentido humano, né, que a gente usa aí para designar as nossas diferenças, não existe uma raça eleita, não existe uma nação eleita, não existe uma cultura eleita. Não existe uma língua que é do céu. Ontem eu vi aliás, talvez tenha sido hoje que eu vi, um vídeo absurdo. O meu ilustre colega, deve ser pastor também, né, dizendo assim, olha, antes da Torre de Babel, o pessoal falava, era a língua do céu. Porque depois alguém vai receber por aí também, vai aparecer isso aí no Crente Aranha, por aí vai aparecer. E aí, era a língua do céu, porque Deus falava com Adão assim, aí começa a falar na língua estranha, típica, né, do segmento pentecostal, que eu também falo. Eu estou igual ao Paulo, eu falo em línguas também, mas eu falo entre eu e Deus, né? E aí ele começa a dizer isso, aí depois Deus falou com Eva, e Deus falou com Noé, na língua do céu. É uma coisa tão absurda, como se houvesse uma língua que fosse a correta. A gente brinca na teologia, né? Qual a língua que a gente vai falar no céu? Aí o pessoal fala, olha, quando Deus falou com Paulo, falou em língua hebraica. Mas Jesus falava aramaico. Não, mas o Novo Testamento foi escrito em grego. Sabe o que isso significa, gente? Tanto faz. Qualquer língua, Deus fala todas as línguas. Não tem uma língua que possa ser, essa língua aqui é a língua de Deus. Não tem uma cultura que você possa dizer, essa aqui é a cultura de Deus. Eu lembro quando eu era jovem, a gente começou a cantar aqueles hinos em ritmo meio judaico, né? E a gente fazia aquelas dancinhas meio judaica. É interessante como a gente, durante um tempo, foi influenciado por isso. Quanto mais judeu a gente se parecesse, era uma forma da gente se sentir mais cristão. Mas isso não é verdade. Mas Jesus era judeu, por parte de mãe. Sim, mas o que isso tem a ver? Nada.
Então a forma dos africanos adorarem é legítima. Não importa se eles batem o pé, se eles batem o tambor, se eles levantam poeira, o jeito que eles adoram a Deus está certo. E a forma como os orientais oram, contemplativos e meditam, está certo, é a cultura deles. Nós não somos africanos e também não somos orientais, a gente não dá conta de fazer do jeito que eles fazem, mas nós temos o nosso jeito de fazer. E está tão certo quanto o deles. Porque o Evangelho de Jesus Cristo é para todos. O Evangelho de Jesus Cristo veio trazer vida, veio trazer liberdade. E essa contraposição com a lei é para quebrar essa ideia de que o único jeito de ser aceito por Deus era ser do jeito que Moisés prescreveu. Convenhamos, é assim que a gente pensa. Que a única forma de sermos aceitos por Deus é ficarmos parecidos com eles. Vamos ser honestos, é assim que a gente pensa. Embora nós não busquemos o Israel do Antigo Testamento, a gente, vez ou outra, se percebe buscando a igreja do primeiro século. A igreja verdadeira, a igreja apostólica. É uma busca que a gente tem de tentar recuperar os primórdios, imaginando que o jeito que eles fizeram é aquilo que nós devemos ser. Mas se esse fosse o propósito de Deus, irmãos, estas coisas teriam sido mais claras. E outra coisa, nós teríamos um modelo de igreja no Novo Testamento. Mas não existe um modelo de igreja no Novo Testamento. Há igrejas no Novo Testamento. Há a igreja judaica de Jerusalém. E há a igreja samaritana. E há a igreja dos gregos. Uma é a igreja de Corinto, outra é a igreja de Éfeso. Outra era a igreja de Roma. As cartas demonstram que os desafios das igrejas eram diferentes. Significa que cada igreja tinha a sua identidade, cada igreja tinha o seu jeito de ser. Então essa uniformidade que se pretende buscar, além de ser infrutífera essa busca, ela não é legítima e ela não é abençoadora. Nós não precisamos ser a igreja do passado. Nós precisamos ser a igreja do hoje. Responder aos problemas de hoje. Os desafios do mundo moderno, do mundo atual. Eu vejo um grande desafio para nós. Entendemos a nossa época. Para darmos uma resposta evangélica à nossa época, aos nossos dias. Nós estamos no mundo secularizado. O que quer dizer secularizado? Que a religião não é a última palavra. A religião não é a única informação que é tomada por verdadeira. Nós competimos com a ciência, nós competimos com a história, nós competimos com a filosofia, eu quero dizer a teologia, né? Todos os campos de pensamento são legitimados hoje em dia. Então dizer, a Bíblia diz, a pessoa vai dizer, sim, a Bíblia diz, certo, mas a ciência diz, mas a filosofia diz, mas a psicologia diz, em alguns casos a psiquiatria diz. A gente tem que conversar com todos esses campos do conhecimento hoje em dia. A sociologia diz. Então não adianta eu tentar viver no século XVI, como se o mundo daquela época, que aceitava a religião como voz mais forte, fosse o mundo atual. Não é. É como, vamos usar um exemplo que é estranho ao Evangelho, mas é da comunidade católica, não é? Se algum Papa hoje tentasse usar o termo que popularmente se fala, infalibilidade papal, embora pouca gente entenda o que é isso, né? Mas é mais ou menos o seguinte, o Papa em concílio, reunido o concílio, a palavra do Papa é uma palavra final, isso é uma palavra de autoridade. Ninguém hoje na sociedade moderna vai se submeter a isso, vai dizer assim, não, essa é a opinião do Papa, essa é a palavra final do Papa para a Igreja, não para o mundo.
É assim que a gente vai reagir a uma autoridade papal. Por quê? Porque o Papa é autoridade para a igreja, não para o mundo. O mundo é secular. E o Brasil, por exemplo, é um Estado laico. Não é? Então, olha, o Papa disse tal coisa lá. Sim, ele disse lá, aqui é o Brasil. Aqui a regra no Brasil é esta. Poderia usar algum exemplo, vamos dizer assim, vou usar um exemplo bem radical, não quero discutir aqui a questão do aborto. Né? A opinião do Estado é uma, a opinião da igreja é outra. E aí, o que está valendo? Para quem é da igreja, a opinião da igreja. Quem se submete às leis da igreja, segue a lei da igreja. Agora, quem não está submisso à lei da igreja, porque não é, segue a lei do Estado. Vocês compreendem? Isso é um mundo secularizado. É a nossa realidade. Então nós temos que entender que pregamos o Evangelho ao mundo secularizado. Pregamos o Evangelho ao mundo plural. Em que não é raro você encontrar alguém dizendo assim, olha, essa é a sua verdade, eu tenho a minha verdade. Quantas verdades existem? Hipoteticamente, a verdade deveria ser uma só. E como eu gosto de lembrar a vocês, segundo o arquivo X, a verdade está lá fora. Né? Está fora de mim, está fora de você, onde é que está a verdade? Então, o mundo atual é um mundo da pós-verdade, que não aceita absolutos. É nesse mundo que a gente vive. O que isso tem a ver com os textos, né, que eu estou lendo, essa forma que eu estou apresentando aqui o Evangelho de João? É que o Evangelho de João tenta dizer para aquela sociedade judaica dos seus dias que Moisés havia passado, que a lei já não fazia mais sentido e que agora é Jesus. E nós precisamos entender também, nós precisamos entender nos nossos dias, como é que o Evangelho, que é eterno, como é que a revelação de Deus em Jesus Cristo, que é perfeita e insubstituível, como é que a verdade de Deus que está posta em Jesus deve ser apresentada nos nossos dias. Porque a lei de Moisés passou, mas Jesus permanece para sempre. Só que nós temos que ter a certeza que nós estamos apresentando Jesus. E essa é a nossa dificuldade. Porque às vezes nós podemos pensar que estamos apresentando Jesus e estamos apresentando outra coisa, como por exemplo, a nossa religião, os nossos costumes, a nossa tradição, a nossa cultura. E Jesus pode ser, e é, diferente disso tudo. Eu tento ser claro e eu sei que vocês conseguem me entender. A grande pergunta que vocês devem estar na cabeça é: onde é que isso vai dar, pastor? Onde é que o senhor quer chegar com isso? Né? O que eu quero dizer a vocês é que Jesus não é a mesma coisa que o cristianismo se tornou. Jesus é maior que o cristianismo. Jesus é maior do que a nossa religiosidade. E nós não devemos tentar encaixar Jesus na nossa forma de pensar. Nós precisamos colocar a nossa forma de pensar em Jesus. Nós precisamos nos abrir para esse conhecimento de Jesus. Foi o que eu disse semana passada. Nós precisamos ir para além das nossas tradições e mergulharmos de fato num relacionamento pessoal com Jesus, que busque no Espírito Santo de Deus a verdadeira revelação dele para os nossos dias. Não buscar simplesmente poder, porque Moisés tinha poder. E o poder que Moisés usou foi para fazer sinais que convenceram as pessoas que Deus era com Moisés. E eles temeram a Deus e respeitaram Moisés. O poder tem esse efeito. Mas isso não trouxe vida. Trouxe medo. Trouxe morte.
Como eu disse semana passada, né? Quando questionaram Moisés, a terra se abriu e o pessoal que questionou Moisés foi engolido. Quando questionaram Jesus, o que aconteceu? Caiu um raio do céu e fulminou aquelas pessoas? Não. Quando questionaram Jesus, quando duvidaram de Jesus, Jesus simplesmente foi embora. Quando tentaram matar Jesus, lançado de um precipício, ele virou-se, passou pelo meio deles, em Nazaré, e foi embora. Quando tentaram apedrejá-lo, está vendo? Por isso que a gente diz que você é um samaritano, não é as doideiras que você fala. Pensaram em apedrejá-lo. Jesus esquivou-se e saiu do meio deles. Quando crucificaram Jesus, a terra não se abriu e Roma foi engolida, ou Jerusalém foi engolida, não. Jesus disse: Pai, perdoa, porque não sabem o que fazem. Jesus é tão diferente de Moisés. O reino de Deus é tão diferente do reino de Israel. É outra coisa. Eu tenho tentado descobrir em mim mesmo quais são as coisas que me impedem de conhecer Jesus como Ele é. Quais são as escamas que estão nos meus olhos e me impedem de visualizar Jesus na sua simplicidade. Porque, como Paulo, talvez eu esteja tão cheio de religiosidade que eu não enxergue Jesus. E seja preciso cair no caminho de Damasco, Jesus aparecer e dizer: ô Zé, o que você está fazendo? Por que você está me perseguindo? O que você tem contra mim? Eu gostaria muito de que meus olhos fossem limpos, para que eu pudesse perceber a simplicidade de Jesus, o amor de Jesus, a graça de Jesus, o poder de Jesus, a autoridade de Jesus, a santidade de Jesus, conhecer Jesus. E volto a dizer, está além dos textos, está num relacionamento, está numa entrega, numa busca profunda e numa busca sincera, que é muito difícil fazer, porque a gente anda tão ocupado com tanta coisa e buscando tantas coisas, que a gente não busca o essencial, que é Jesus. É uma frase chavão dos crentes hoje em dia. O pessoal quer a bênção de Deus, mas não quer o Deus da bênção. A gente fala isso como se fossem eles, mas honestamente falando, estamos falando de nós mesmos. Estamos falando de nós mesmos. Nós devemos nos lembrar que Jesus fez 2 sinais em Caná. O primeiro transformou água em vinho e disse: bebam, segue a festa. O segundo, dá vida a um menino que estava para morrer. Eu hoje vejo muitas vezes gente pregando morte, pregando destruição, anunciando juízo, enquanto Jesus veio trazendo alegria, cura e salvação. Havemos de pensar qual o evangelho queremos anunciar: a boa nova que salva ou o juízo que condena? Talvez as duas coisas devam ser ditas. Jesus é de fato um personagem singular. Ele tanto é o Salvador do mundo como Ele é o juiz. Mas a nossa mensagem só pode ser genuína quando a gente de fato conhecer Jesus profundamente. Oro e desejo que eu e você possamos ter essa oportunidade de encontrar o Jesus dos Evangelhos, o Jesus Filho de Deus, o Jesus que batiza com o Espírito Santo. Amém? Senhor, por mais que eu tente expressar em palavras o que sinto no meu coração, a fome e a sede de conhecer a Jesus, como escreveu Paulo, ser achado nele e ver se de alguma forma participo dos seus sofrimentos, para também participar da glória da sua ressurreição.
Senhor, como isso é profundo. E como eu gostaria mesmo de ter fome e sede, que não fossem fome de pão e sede de água, que não fosse fome de aceitação, sede de sucesso, que não fosse fome de aprovação dos meus irmãos e amigos, e não fosse sede de coisas que me dão conforto e alegria. Como eu gostaria de ter uma fome genuína, uma fome verdadeira, não pelas coisas da terra, mas uma fome por aquilo que é do céu, uma sede não daquilo que brota da rocha, mas daquilo que veio do céu. Como eu queria ter fome de Jesus, sede de Jesus, para encontrar aquilo que estivesse verdadeiramente buscando. Porque o Senhor já disse que será encontrado quando buscarmos de todo o coração. Mas eu confesso, Senhor, que o meu coração é tão dividido. Há tantos interesses, há tantos brilhos que ofuscam a grandeza da Tua glória, Senhor. Há tantas coisas periféricas que me ocupam, que me fascinam, que me interessam, que talvez eu, se me distrair um pouco mais, perco o foco, Senhor, de ver a Jesus Cristo crucificado, ressuscitado, glorificado. É esse Jesus que eu quero conhecer, o Jesus que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça, cheio da verdade, mas também esse Jesus que pisou as ruas poeirentas lá da Galileia, ensinou nas escadarias do templo, esse Jesus que morreu crucificado, ressuscitou em glória e manifestou-se àqueles privilegiados que puderam vê-lo. É esse Jesus que eu quero conhecer, esse Jesus que batiza com o Espírito Santo e que envia graça e perdão sobre toda a humanidade. Ajuda-me, Senhor, a compreender a minha humanidade, mas ter a esperança da minha redenção pela habitação de Cristo em mim. E que eu e meus irmãos, Senhor, de alguma forma, possamos nos tornar uma igreja genuinamente cristã. Não por causa das suas doutrinas, não apenas por causa da sua liturgia, não apenas por causa da tradição batista, mas sermos cristãos porque Cristo reina, Cristo habita, Cristo governa, Cristo preside, Cristo orienta, Cristo conduz. Que nós sejamos uma igreja cristã porque Cristo habita genuinamente entre nós. Que nós sejamos gente que viu e vê cada dia a glória do Senhor, cheio de graça, cheio de verdade. E que haja em nós, ó Deus, humildade para admitir o quanto precisamos crescer na graça e nos aprofundarmos na verdade do Evangelho.